Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encol Pod. Eu sou a Jussi Avada e tô aqui com a minha parceira amiga Aline. E aí, Aline, tudo certo pra Tudo hoje? bem, Ju? Tudo certo para hoje? Como é que vocês estão aí em casa? Galera, vou começar dizendo que a nossa convidada de hoje é conhecida de vocês. Vem spoiler, né? Ela é mentora de carreira, palestrante, uma dev experiente, mulher na tecnologia, tem um currículo gigantesco, Microsoft MVP. Então, vocês já devem estar deduzindo aí quem é, né? E É, tem recado, já Ju? deu muito spoiler, né, Aline? Quase falei o nome dela, né? É, mas vamos lá. Agora então vamos de recado. Já que você tá aqui com a gente, não deixa de seguir a gente, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo, tá? Não deixa de seguir o Encol, porque os nossos vídeos estão cada vez melhores, né, Aline? Só Cada vez. convidado, ó, E temas massa pra também, né? vocês. Exatamente. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho do tema de hoje? Vamos. Então, vamos lá. O tema de hoje é construindo uma jornada dev. E muitos que ingressam em TI sonham em ser desenvolvedor. Só que a gente sabe que ser desenvolvedor, ele requer escolhas, ele tem impactos, ele tem desafios envolvidos nisso. E não é só sobre fazer códigos, não é, Aline? Não é só sobre codar, é construção de carreira e isso é uma jornada. E a nossa convidada de hoje é muito experiente, mentora nesse assunto. Vamos Então, chamar ela? bora lá chamar ela. Seja Seja muito bem-vinda, bem-vinda, Larissa Larissa Azevedo. Azevedo. Tô felicíssima de estarmos aqui de volta, mais uma vez aqui pra gente ter um papo sensacional. E eu tô felicíssima com a introdução que tive aqui hoje, porque é bom demais estar de volta, principalmente com gente que é gostoso de ter um papo, de verdade, gente. Tô muito feliz de estar de volta. Ai, obrigada, Lari. A gente tá muito feliz de te receber. Não consigo chamar você de Larissa. É, Vou chamar você de Lari. vai acontecer, tá, galera? Pode chamar ela de Lari que ela aceita com carinho. Mas assim, antes de mais nada, conta pro pessoal um pouquinho sobre a Lari. Eu acho que você já fez isso num outro episódio, né? Mais curtinho, mas aproveita esse momento e conta um pouquinho quem que é a Lari pessoa, quem que é a Lari profissional. Conta ali um pouquinho pra gente. Eu acho que eu sou uma pessoa que precisa estar cercada de outras pessoas tão ambiciosas e tão com vontade de fazer as coisas acontecerem, para de fato eu mostrar quem eu verdadeiramente sou, os meus objetivos, a minha rotina e toda decisão que eu tomo, ela tá justamente em prol de extrair o melhor cada vez mais daquilo que eu faço e daquilo que eu posso fornecer para as pessoas que eu verdadeiramente me importo. Hoje a minha rotina, ela consiste em ser uma pessoa ambiciosa com a minha carreira, eu tô com alguns desafios profissionais bem legais, de seguir a minha missão, que é de colaborar cada vez mais com a comunidade de tecnologia. Eu tenho meus mentorados, na qual eu dedico muito para avançar cada vez mais a carreira deles em prol do objetivo que eles têm. Isso é bem importante ali. E isso também é parte de quem eu sou, porque eu sou por aqui pode parecer que eu sou uma pessoa muito assim séria e tudo mais, tanto tempo de carreira em tecnologia, cerca de uns 10 anos, os títulos, as ações, mas no fim das contas eu sou uma pessoa muito assim, eu preciso viver experiências, eu preciso estar conectada com pessoas, eu preciso estar sempre fazendo algo que eu gosto e principalmente aproveitando esses momentos que a gente pode até mesmo ser mais estratégico em prol da gente aproveitar cada vez mais a vida. Uau! É sempre gostoso ver ela se apresentar, né? É, Meus olhinhos ficam brilhando aqui do outro lado. de admiração de verdade. É. Ô, Lari, nosso tema hoje, né, a jornada deve nessa construção. Como é que você enxerga esse conceito de jornada quando a gente pensa em carreira? O que que é jornada para você? Da onde eu parto? O que que eu busco? Como é que você define isso para os seus mentorados hoje quando te procuram para falar sobre carreira? Assim, a princípio, quando a gente pensa uma jornada em tecnologia, ou principalmente entrar na área, que é geralmente o primeiro passo ali, a gente não pensa que pode planejar tudo ali na frente, porque é muita incerteza ali no começo. Então, para qual empresa eu vou? O que eu vou seguir? Será que eu vou entrar na área? Em quanto tempo eu vou entrar? Então, tem muitas variáveis e acaba trazendo um pouco de incerteza. Então, essa previsibilidade que a gente tem de carreira acaba sendo muito importante, principalmente no começo, porque a gente tem pessoas que chegaram onde a gente quer chegar, pessoas que vão mostrar um caminho e que muitas vezes vão ser o suporte que a gente precisa nesse momento com pouca clareza. Então, no início, é interessante a gente
olhar as oportunidades que a gente tem e não ficar selecionando muito. E eu falo isso até por experiência, porque quando eu entrei na área, muitos anos atrás, eu fui por a oportunidade que eu tinha. Eu tinha ali como fazer um curso de informática, um cursinho técnico, não era integrado ao ensino médio, mas teria sido muito bom se tivesse sido. No ensino gratuito, me dediquei o máximo possível, mas eu ainda não estava tão certa do que eu ia fazer de carreira. Eu resolvi mesclar duas coisas que eu gostava, ou uma que eu achava que sabia fazer bem, eu achava que sabia programar bem e achava que sabia desenhar bem. Spoiler, nenhum dos dois era tão bom assim, mas eu precisava de oportunidades. Então, eu fui para a faculdade de jogos, falei, talvez aqui eu me encontre. Na faculdade de jogos, sim, eu me desenvolvi bastante, mas aí veio uma outra oportunidade que eu falei, talvez seja legal seguir nisso, que foi a voltar para a área de desenvolvimento web, porque eu aprendi direito lá na faculdade. E aí eu falei, acho que eu quero investir nisso. Parece ser um mercado mais fácil de se entrar, de se desenvolver. E aí eu tive algumas oportunidades também de ter um intensivo de full stack ali. E aí eu resolvi seguir com desenvolvimento front-end a partir da minha jornada no mercado de trabalho. Já atuei como full stack e tudo mais. Então, para eu chegar nesse ponto, eu precisei exatamente dar a oportunidade de experimentar e descobrir aquilo que eu gostava. E cada vez mais que eu me expunha, as oportunidades vinham consequentemente. É engraçado que você falou uma palavra tão simples, mas que é uma palavra que é muito importante. Oportunidade. Na verdade, a gente fala isso desde quando a gente tem um bebê, né? Eu tenho uma bebê hoje, a gente fala muito de dar a oportunidade do bebê aprender a dormir sozinho, aprender a virar. Você tem que dar a oportunidade, mas estar com ele e seguir dali em diante, né? E aí é uma coisa tão simples que a gente aprende lá no começo da nossa vida que a gente tem que levar para nossa carreira. Se dá a oportunidade de vivenciar, né? De entrar e viver aquilo da melhor forma que você. Assim, pode não ser a forma mais perfeita, né? Não vai ser a forma perfeita, mas é a melhor que você pode entregar no momento e você com certeza tira uma lição daquilo, né? Então, você fez me lembrar do que eu tô vivendo agora com o bebezinho, porque acaba sendo, né, a mesma palavra ali, a mesmo intuito de dar oportunidade. E aí, Lari, indo para essa questão de oportunidade, o que as pessoas precisam pensar como primeiro passo para se dar a oportunidade para ingressar numa carreira dev, né? Então, assim, qual que é o primeiro start ali para eles terem essa oportunidade? Bom, a primeira ação que eu indicaria para quem quer começar na área é justamente saber as oportunidades que você tem ali, mas conhecer a área. Então, o que você pode fazer? O que você pode desenvolver? Quais áreas você pode atingir? E a forma mais fácil de você fazer isso é acompanhar profissionais que trabalham com aquilo que você pode conhecer e talvez achar interessante. Então, conhecer um profissional que trabalha em uma empresa que você admira, uma empresa grande, ou uma empresa assim que não necessariamente é tão conhecida, mas tem tanto impacto. Então, principalmente conhecer as áreas é uma forma legal de você pelo menos saber o que você quer fazer a partir dali. Se você quer ir para front-end, quer ir para back-end, quer ir para desenvolvimento de jogos, desenvolvimento mobile, ou mesmo não trabalhar com desenvolvimento, com alguma outra área de produtos, ver questões de liderança, sempre tem um leque de áreas para você explorar. E o legal de tudo é que você não precisa ficar na mesma área para sempre, porque você sempre tem a oportunidade de conhecer coisas novas, se enxergar trabalhando em outras áreas. E você tem toda a liberdade possível para fazer isso. No começo, você pode achar, nossa, eu posso dominar todas essas áreas, mas às vezes não é o mais sugestivo. Não é o mais sugestivo. Então, vamos começar pegando uma área que tu se identifique mais e que você comece a pesquisar sobre como é o dia a dia de uma pessoa nessa posição. Como uma pessoa, o que ela estuda, como ela atua, o que ela precisa fazer, porque isso, como a Aline falou, vai muito além do código. Então, isso não é só uma questão técnica, porque em algum momento, independente de quanto tempo você estiver na área, você vai estudar, você vai se desenvolver, você vai investir na sua carreira e algum tempo você vai se tornar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora muito bom ou muito boa. Então, por conta disso,
você percebe que não é só questão de melhoria técnica, mas você também precisa investir em outras habilidades. Habilidade de comunicação, habilidade de trabalhar em equipe, de observar problemas e propor melhorias, até mesmo questões próprias do desenvolvimento. Por exemplo, em front-end, a gente não só está se preocupando em desenvolver interfaces, mas a gente precisa se atentar em questões de acessibilidade, segurança, conexões com outras áreas, tudo isso daí é bem importante. Então, no início, você começa entendendo do porquê que essas áreas estão, o que elas estão desenvolvendo, para depois você pegar um norte e se aprofundar naquele conteúdo. É, porque é isso, né? Fazer código, você aprende, é algo que você vai com o tempo Você adquirindo melhora. uma experiência, tudo. Mas as outras coisas você precisa realmente observar. Isso que você falou de observar outros profissionais, eu achei muito interessante. Eu ia emendar uma pergunta, mas que ela acabou comentando ao longo da fala dela. Recentemente teve uma pessoa que está estudando, entrou numa faculdade de análise e desenvolvimento e está procurando uma oportunidade no mercado. Mas essa pessoa nunca foi da área de TI, não é uma pessoa que acabou de sair da escola, mas achou que tinha um interesse nisso e foi tentar. E aí essa pessoa me perguntou, por onde eu começo? E aí na hora eu não soube responder, e a Lara acabou de dar a resposta. Comece observando as pessoas das quais você, se você teve o interesse de estudar aquilo, foi baseado em quê, né? Então comece a buscar as suas referências. E isso me remete a um dos nossos episódios lá do comecinho do Incol, que a gente fala sobre você pegar recortes das pessoas que você admira e formar, né, moldar quem você quer ser enquanto carreira. E no fundo, eu acho que a gente acaba fazendo isso de forma muito orgânica quando a gente já tá inserido na área, né? Então, quando a gente. Depois que a gente fazer isso pela primeira vez parece difícil. Mas depois, durante a nossa trajetória, eu acho que a gente passa a fazer isso com constância, né? E sem, às vezes, sem nem perceber. E sem medo de abraçar as oportunidades, Exato. né? Eu particularmente, aconteceu isso na minha carreira. Eu entrei na faculdade sem saber o que era TI. E aí, o meu primeiro sonho era, na época, já vou entregar a idade, era o auge, a rede social em alta era Facebook. E aí eu jurava que eu ia ser desenvolvedora, tipo, de uma rede social, de um aplicativo. Tô velha já. E aí, cara, depois de 3 meses, eu falei, caracas, isso não é pra mim. Não deu pra mim. Nunca consegui seguir na parte de desenvolvimento. Eu sempre precisei de ajuda. E aí eu entendi qual era a minha área dentro, ou pelo menos qual era a minha ramificação dentro da TI, né? Uhum. Mas a pauta hoje é a jornada dev, então vamos voltar pro dev. Ô, Lari, e a partir do momento que essa pessoa testou essa oportunidade, ela entendeu que, cara, é isso que eu quero. Qual é o próximo passo, né? Porque vamos entender que ela entendeu em que degrau ela está. Uhum. O que você indica vir na sequência? Pensando Mara- em jornada. Maravilha. Para a pessoa que está começando na área, ela precisa se mostrar para o mercado. Ela precisa trabalhar na visibilidade dela para que as pessoas conheçam aquilo que ela faz e aquilo que ela é capaz de resolver. Porque de nada adianta se você é um desenvolvedor muito bom, tecnicamente e tudo mais, se o mercado não conhece você, se ninguém conhece o seu trabalho, se você não tem um networking bem construído, se você não mostra o que você trabalhou, o que você tem desenvolvido, os eventos, ou, por exemplo, os investimentos que você tem feito na sua carreira. Nada disso adianta se você não mostra. Então, uma das coisas cruciais que qualquer profissional precisa fazer é trabalhar a tua visibilidade, porque se você não fizer isso, consequentemente o mercado não te vê e você continua só achando que vai ter que ser refém das oportunidades que aparecem e que não pode correr atrás das oportunidades que você verdadeiramente quer. Então, trabalhar isso principalmente no LinkedIn é maravilhoso, é perfeito, mesmo que você seja uma pessoa iniciante. Um exemplo muito legal, quando eu estava no curso de Full Stack, eu só tinha experiência de trabalho de duas coisas que não eram de TI. Inclusive, eu já vou até revelar aqui, porque isso não tá no meu LinkedIn. Então, ó, já temos segredos aqui. Segredos vão sendo revelados. Exatamente. Pouca gente sabe, mas eu já fui secretária de consultório odontológico e eu também já trabalhei no cinema. Eu trabalhei de atendente em todos os setores ali, limpeza, bomboniere, óculos, tudo, tudinho, tudinho. Conheci a sala de projeção, é bem legal lá.
É assim, bem ambiente que desenvolvedor ia curtir, porque a sala toda escura, com um monte de telas. E passando vários filmes em diversos lugares. Mas eu só tinha essa experiência de trabalho naquela época. Então, como que eu ia mostrar o meu potencial como desenvolvedora, que eu já tinha trabalhado durante aqueles 6 meses de curso, mas a minha experiência profissional era totalmente diferente. Foi aí que eu fiz o seguinte. Eu peguei da minha experiência profissional, por mais que não fosse da área, e eu evidenciei os meus valores de resolução de problemas. Eu era muito comunicativa, eu era muito prestativa, eu era ágil. Todas essas coisas são importantes também para quem é desenvolvedor. E eu peguei a minha experiência, minha expertise, naqueles 6 meses de curso e evidenciei. Eu estudei isso, a gente ajudou a organizar o projeto dessa forma. A gente tinha atuações como, por exemplo, PO, Scrum Master dentro da equipe de devs. Eu atuei como Scrum Master, inclusive acho que veio muito do meu gosto por ser organizada desde sempre. Inclusive eu achava que esse era o meu forte no DISC, mas aí a gente depois percebe como a gente pode se enganar durante toda uma vida. Então, eu juntei essas duas formas eu preciso mostrar meu potencial de alguma forma. Essa é a oportunidade que eu tenho de uma empresa estar olhando durante 6 meses para o meu crescimento e eu mostrar que eu sou a profissional que precisa ocupar aquela vaga. E foi exatamente isso que eu fiz. Não só nessa empresa que patrocinou o curso, como em outras duas que eu fiz o processo seletivo naquele final de ano. E nas 3 empresas que eu fiz o processo, em 2 eu fui contratada. Muito legal. Muito legal mesmo. E me identifico com você, tá? Porque eu também trabalhei no consultório odontológico como recepcionista. Mas tá no seu LinkedIn? Não, também não tá no meu LinkedIn, mas eu fiz exatamente isso que você fez. A gente tem a sensação que o currículo, no começo, né? Que hoje em dia o currículo é muito mais o LinkedIn, mas o currículo físico antigamente era muito visado, né? E eu falava, nossa, mas eu vou colocar isso no meu currículo. Mas fazia parte de mim, né? E aí era justamente o que você fez. Evidenciar as qualidades de comunicação. Porque a gente atende as pessoas. Você começa, você adquire a habilidade de comunicação, você consegue fazer controles, né? Eu gerenciava, eram 8 dentistas. Eram 8 dentistas. E aí, assim, tinha dentista que era assim, o cara chegou atrasado, eu não vou atender. E você tinha que ver pra pessoa assim, você não vai ser atendido hoje, eu preciso remarcar. Era complicado. Então, assim, você começa a aprender a lidar com... Isso mostra como você começa a aprender a lidar com situações difíceis. Resolução de problema, conflitos. Então, assim, nossa, Lari, me identifiquei demais. E o que você falou de saber evidenciar, eu acho que hoje algumas pessoas ainda sentem essa dificuldade de como eu me auto-evidencio, né? Eu acho que esse auto-evidenciar é muito difícil, né? As pessoas não... Eu vejo que as pessoas não têm muito... né? Ainda não tem exatamente esse feeling de conseguir fazer isso. E, né, posso estar errada, mas assim, o pessoal que é dev, eu acho que eles têm um pouco menos ainda pela rotina que eles têm, né? A rotina ser muito sozinha, às vezes, de vocês gostarem da rotina sozinha, né? Os devs gostam um pouco daquele momento deles, de ficar com o código, que é necessário, né? Não tem como tirar, mas existe uma outra rotina que tem que estar junto, e aí eu acho que nesse momento se auto-evidenciar acaba sendo algo bem complicado. Mas muito, muito, muito legal o que você falou. Nossa, e aí eu vou complementar aqui. Eu penso o contrário. Porque... Lari, como assim ao contrário? Eu penso ao contrário, porque eu sou a pessoa que tem dificuldade de evidenciar, às vezes, as coisas que eu realizo enquanto profissional. E eu faço coisa pra caralho. Mas eu acho que o dev, ele tá ali na construção, né, de um código, na construção de um projeto. E, cara, pra ele talvez pegar um trecho daquilo e criar e disponibilizar. Né? Não tem que ficar reinventando a roda. Mostra a sua qualidade, o seu potencial e senioridade nisso que você trabalhou durante o dia. Compartilha. Eu acho que ele tem mais material do que a gente no final das contas. Não, mais material eles têm, mas... Dificuldade de comunicação. Dificuldade, às vezes, fazer isso... Aí concordamos. De entender que eles têm essa arma na mão, eu acho que é algo que ainda acontece ainda com bastante frequência na área de dev, né?
Muito. Inclusive, Aline, o que você comentou de, tipo, a gente também faz coisa pra caramba. E a gente não consegue evidenciar. Mas isso é porque eu já percebi isso, porque eu passei na pele, eu vejo as pessoas fazendo isso, e a primeira coisa que eu preciso fazer é ameaçar dar um puxão no pé com a mão gelada. E isso é linguajar de comunicação um pouco, sim, violenta, que eu utilizo de forma didática nas aulas que eu faço. Então, aula de mentoria, aula no YouTube, todas são com essa comunicação de eu falar as verdades que você precisa ouvir, mas trazer a ação prática para você resolver aquilo quanto antes. E isso de não saber se vender é comum. A gente entende a causa primeiro que é desenvolvedor está focado muito em código. Ali, a Ju falou que é porque desenvolvedor é mais sozinho, mas a gente entende o raciocínio que é. Para a gente estudar uma linguagem de programação, até mesmo para trabalhar, é um trabalho muito mental. Então, a gente precisa de uma certa concentração no que a gente está fazendo e tudo mais. No começo, é meio que decoreba de código, pra gente conseguir entender o que a gente tá fazendo. Tipo, você fez ali um Hello World, você fez uma to-do list, você fez uma Pokédex. Todo dev front-end tem Pokédex no portfólio. E assim, não vou julgar, mas também não é pra ficar só vendendo que você tem a Pokédex. Nada contra a Pokédex, mas enfim. Aí, a gente tá se desdobrando para conseguir entender como que a gente fez aquilo. Então é nesse ponto que a gente precisa de um pouco mais de concentração. Só que concentração é só para usar a ferramenta, porque o contexto no geral a gente entende conversando com as pessoas. A gente precisa entender de negócio, precisa entender a respeito da empresa que a gente atua, de como que é o papel de um desenvolvedor dentro de uma organização. Porque assim a gente consegue falar o que a gente agrega no negócio. É diferente, por exemplo, essa quarta-feira eu fiz uma aula ao vivo e eu perguntei pro pessoal: o que vocês fazem? Vocês que são devs, o que vocês desenvolvem? E as respostas. Minha Nossa Senhora, eu quis ter um ciricutico. Por quê? O pessoal tudo me respondia. Eu faço sites, eu desenvolvo aplicativo, eu codo e tudo mais. Eu falei, gente, que valor que vocês estão agregando me falando isso? Eu não vi aqui ninguém falando o que coda, para quem resolve algum problema, que problema vocês resolvem. Eu não vi ninguém falando isso. E ainda trouxe um exemplo. É diferente eu falar, por exemplo, eu estou trabalhando em um sistema de gestão empresarial que facilita os processos da empresa de conseguir buscar as informações dos clientes, de facilitar os processos ali de gestão, de liberação e bloqueio de licenças, por exemplo, de trabalhar num sistema para exportar dados para o vendedor mandar para o cliente de uma forma mais ágil. Isso é você falar o que você, desenvolvedor, agrega no negócio. Muito diferente de só quem fala, eu faço sites. Nossa, perfeito, perfeito. E eu vou comentar que, na minha posição atual, né, profissional, é comum eu fazer entrevistas com time técnicos não sendo técnica, porque vão agregar a um time, aí você, né, vai avaliar. E a nossa maior dificuldade hoje de avaliação, mas o ponto principal que a gente tenta pegar numa entrevista, independente da senioridade, é como a pessoa fala sobre as coisas que ela já realizou. Às vezes, eu não tô preocupada com o nível técnico que ela conhece. Isso a gente ensina. Com o tempo, ela melhora. Mas será que ela tem essa skill, essa habilidade de se preocupar do para quem ela tá fazendo, o que ela tá fazendo? E às vezes você vê que tem, tecnicamente, tem pessoas que se sobressaem, mas a gente vai optar pela pessoa que se importa com o que ele tá fazendo e quem é o cliente, coloca, né, aquilo no centro. Isso é muito importante. Então, se você está trabalhando na sua jornada dev, na sua carreira, pense nisso na hora de se posicionar nas entrevistas. Isso tem um peso muito grande. Demais. E aproveitando, ainda falando desse assunto, mas eu queria te fazer uma pergunta mesmo. Você entende, Lari, que esse tipo de comunicação, igual você deu um exemplo aqui tão claro, ele acaba sendo uma forma de criar impacto mesmo numa fase inicial na carreira? Então, uma pessoa que está começando agora, ela acaba impactando quando ela tem esse tipo de comportamento? E o que mais você enxerga como um impacto? Maravilha essa pergunta. Porque isso não só evidencia a questão do impacto que a pessoa está gerando para a empresa dela, como também mostra que ela, que nem a Aline comentou, ela tem domínio daquilo que ela está fazendo, que ela está executando.
E muitas vezes ela se sobressai sobre a pessoa que fala que só coda. Então, isso não é só dentro do mercado, dentro do LinkedIn, é dentro da empresa. E isso, inclusive falando sobre jornada, é o que leva as pessoas para os próximos níveis, é o que faz as pessoas serem promovidas. Eu tava conversando com algumas pessoas essa semana e eu lembrei de uma história sobre, por exemplo, você escrever, eu acho que é da Amazon. Essa história caiu ali porque o Jeff Bezos tinha comentado, e eu lembrei dessa história de uns anos atrás, que era, você seria capaz de escrever uma carta de 30 páginas falando por que você deveria ser promovido? Ou, um outro exemplo, por que você deveria conseguir tal coisa? Tipo assim, 30 páginas é meio complicado, mas é só para trazer a ideia de que, assim, você precisa saber falar o porquê você merece aquilo. E uma promoção não é diferente, porque quem tá iniciante, que nem a Aline comentou também, vai ter o aprimoramento técnico tanto com o tempo quanto com os investimentos que ela faz para a própria carreira. Ela vai continuar estudando, ela vai se desenvolver, ela vai ver outras pessoas, vão vir desafios na carreira dela e ela vai precisar acompanhar. Então, isso é o que a gente tinha comentado ali por osmose, de certa forma. Mas e aí a questão de visibilidade? Você tá ali fazendo, codando, tá entregando e tudo mais, mas e aí, como a promoção vem? A promoção vem quando você consegue vender para tua liderança, meio que escrever essa carta de 30 páginas para sua liderança, e não só para a liderança, como também para os seus pares. Porque essas são as pessoas que estão influenciando se você fica na organização e cresce ou se você não está sendo útil e aí você volta para o mercado. Então, o próximo passo, olhando essa questão de jornada, é justamente você precisa se vender internamente dentro das empresas para você justamente mostrar o porquê você merece ser promovido. E é assim que você alcança outros cargos. Quando você já se posta quando você já se posta naquele cargo que você quer ocupar. Então, se você tá num estágio que é um desenvolvedor júnior, júnior tá ainda precisando de um pouco mais de acompanhamento, não é a pessoa que vai, assim, tomar várias decisões técnicas, por mais que ela possa colaborar, ela possa influenciar. Uma pessoa que está mirando um cargo de desenvolvedor pleno é uma pessoa que já tem mais autonomia, que já tem mais domínio técnico, que sabe do porquê que tá atuando naquilo e quais são os sistemas ou outras ferramentas que vão agregar positivamente naquilo que ela está desenvolvendo. Então, é isso que difere ela de um desenvolvedor júnior. Portanto, o júnior que quer ser promovido, ele precisa se portar como um pleno. E a mesma coisa para um desenvolvedor sênior, um desenvolvedor pleno que quer virar sênior. O sênior, e qual é a diferença? Ele precisa ter mais responsabilidade, mais domínio sobre as tecnologias do projeto. Ele meio que vai ser um braço direito da liderança. Ele vai cuidar de outros desenvolvedores da equipe, vai ser o ponto de referência técnico dentro da equipe. Então, o pleno precisa fazer as ações e se mostrar atuando já como um sênior, porque aí sim que a promoção vem. Muito legal. Ela descreveu. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O quanto é importante você saber falar por que você deveria ser promovido. Porque as pessoas hoje em dia querem muito uma promoção. Mas dá pra contar nos dedos as pessoas que sabem falar por que ela deveria ser promovida. Dá pra contar nos dedos. Isso que você falou de se portar como um pleno, e sobre ali tá comprado com os seus pares, eu costumo muito falar sobre você se tornar uma referência. Então, quando as pessoas no time te enxergam como uma referência, automaticamente a própria liderança vai entender que as pessoas ali estão enxergando você como uma referência. E aí, eu acho que isso é um dos fatores determinantes que levam uma pessoa para uma promoção. Porque ela passa a ser comprada não só pela liderança, e pelas pessoas ao redor. E é meio automático. Então, a gente fala muito se tornar referência. E o inverso também, né? Como ela muito bem colocou. São essas pessoas que determinam se você fica e cresce ou se você não faz parte do time. Então, seja uma referência boa, né? Fantástico. Isso me fez uma analogia. Eu também vou contar uma fofoca. Eu faço jiu-jitsu, né? E tem uma filosofia por trás dele. Isso não é uma fofoca. Não, tudo bem, todo mundo sabe. Não, depende, eu não sei. Ai, a Lari não sabia. Novidade pra ela. É porque o mundo da luta que eu vim era do taekwondo. Que é muito legal, inclusive tem a filosofia por detrás de lutas marciais, ela é muito parecida. E a gente fala, né, no processo de graduação, você vai trocar de faixa. Não tem simplesmente a ver com você
ter aquele conhecimento técnico, você saber aplicar um golpe, você saber se defender. Não é só sobre isso, é sobre o seu comportamento. Para você chegar na faixa preta, que é a faixa almejada de todo mundo, tem muito mais a ver com o seu comportamento e o seu tempo de treino, porque o técnico, com aquele tempo, você sabe. Então, é o como se posicionar e ser uma referência. Você precisa ser. E aí, a partir do momento que você é, a faixa, ela é consequência. É muito parecido. Tá bom. Não, Dei uma não, devagada, não, mas não, era uma fofoquinha. Não, isso aí tinha uma curiosidade, realmente, porque, né, acho que Ninguém sabe. ninguém sabe como essa questão dessa graduação, a importância dessa questão do comportamento. Não, vou concordar com você. Fui Mas perdoada? mas a Tá parte do Gil, não é não. Não, foi sensacional. Pra Lari foi novidade. É que eu só cheguei à segunda faixa no Taekwondo, mas realmente, e faz muito tempo que eu não pratico, mas isso é verdade, porque pra gente alcançar o próximo nível, tem que ter essa postura, tem que ter não só entendimento técnico, mas também mostrar que você merece aquela faixa, porque imagina se você gradua uma pessoa que, no fim das contas, não merece aquela faixa, é complicado. E o pior peso para um professor é talvez ter tomado essa decisão de forma antecipada. E aí ele deu aquela faixa e aquela pessoa ainda não estava pronta na questão comportamental. Tem que sempre ser uma referência. E isso é muito delicado porque eu não faço, tá, gente? Não faço lutas Tá marciais. convidada, tá convidada. Mas eu Estão convidados. acompanho um pouco a Aline, então eu sei o quanto isso é importante para também mostrar para as outras pessoas o que é essa importância da graduação, né? Então, se você realmente faz isso no momento errado, você acaba mostrando, passando a mensagem errada, né? Sim. Então, os professores têm essa cuidado para conseguir demonstrar o correto do que significa uma graduação, né? Sim, porque ela é exemplo e ela afeta todo um time. Voltando para o ambiente corporativo, se você promoveu alguém que ainda não era essa referência dentro do contexto do time, você pode acabar com o time, uma equipe, né? Uhum. Ou, tecnicamente, o desenvolvedor que foi promovido, ou o profissional promovido, ele tem a responsabilidade de, tipo assim, não é porque o troféu dele chegou que ele vai estacionar, que ele vai parar. Ele tem a responsabilidade de continuar avançando, de continuar olhando o próximo passo dele. Porque, assim, não é porque, consegui o cargo que eu queria, aumenta o salário, aumenta o cargo, aumenta também a responsabilidade. E, de certa forma, você é promovido porque você estava já fazendo o papel que era esperado de você nesse cargo. Então, o que aconteceu foi um reajuste. Esse reajuste é o sinal de, tipo assim, perfeito. Conseguimos atingir seu marco, você estava dentro do esperado para atingir essa posição. Agora, o papel é a gente te desenvolver para alcançar os próximos. Porque, no final das contas, a jornada é sempre essa. Você vai, a depender, é claro, do seu tempo, da sua execução, cada tempo de profissional é diferente, mas você vai sempre trabalhar nessa questão de evolução contínua. Por isso que você está sempre estudando, investindo, buscando pessoas, buscando referências, que nem a Ju comentou no começo, não é só a referência no início, a referência de pessoas na área que você quer se inspirar, mas também de lugares, de efeitos, de impacto que você quer causar. Então, vem coisas, é claro, que são inesperadas, mas de certa forma também mostram você tá no caminho certo. Um exemplo, isso é muito, assim, pessoal, mas eu entendo dessa forma, quando eu fui indicada pro prêmio da Microsoft do MVP. Na época, eu juntei, inclusive eu fiz algo parecido com a lista de 30 páginas, só que eu fiz uma planilha de 25 contribuições. Eu acho que de 25 que eu enviei, eu acho que eu precisei selecionar algumas, assim, porque era muita coisa. Eram aulas toda semana, eram palestras, eram eventos e tudo mais. Então, meio que eu fiz essa lista para enviar para a Microsoft falando das minhas contribuições. E quando de fato veio a aprovação, você foi selecionada para o programa, foi mais um indicativo de você estar no caminho certo. Continua fazendo o que você está fazendo, que isso daqui é como se fosse a tua promoção, como se fosse o reconhecimento pelo que você tá fazendo para você continuar fazendo cada vez mais. E isso, assim, para mim é mais valioso do que qualquer coisa, porque é a minha missão. Ele tá atrelado com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu sinto que tem mais impacto para as pessoas e justamente de impactar na jornada delas. Porque
uma hora, a gente tava discutindo isso na mentoria. Uma hora, assim, talvez você queira parar de codar, talvez você queira olhar para outra área, ou talvez você queira alcançar outros patamares, outros níveis com o código mesmo. Pessoas querem virar especialistas, pessoas querem virar líderes técnicos, pessoas querem, às vezes, talvez mudar de área. Então, tudo isso daí é só recorrência do teu aprimoramento contínuo, você vai percebendo novos ares. Então, o sênior tá olhando pro time dele. Só que um profissional que tá no cargo de staff ou de liderança, ele tá olhando pro time dele e para outros. E aí, vai ter uma pessoa que tá liderando líderes, não somente um time todo. Vai ter profissionais lidando com cada vez e vai sempre subindo. Então, onde que é o teto pro crescimento profissional? Depende da gente, né? Exato. Protagonismo. Ô, Lari, você falou sobre não estacionar, né? Tipo, atingir essa posição, eu não posso estacionar. Quando a gente pensa, né? Tô me colocando no lugar do dev. Eu tô dentro de um time, tô trabalhando talvez em um módulo, em um produto específico, em uma solução mais limitada. Talvez eu não tenha a visão do todo pensando na solução. Como eu me mantenho atualizado, olhando para as tendências de mercado, me mantendo um profissional, né, referência para o mercado, sem desfocar completamente daquilo que eu estou executando hoje? Ótima pergunta. E isso, inclusive, é uma coisa que é uma outra responsabilidade que o desenvolvedor também precisa, que é saber o que o mercado tem de atualização. O que, por exemplo, está sendo lançado? Quais são as novas features de algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia? Mesmo que seja uma ferramenta de uso indireto. Então, o que está acontecendo para você também saber o que você estuda, o que você se atualiza? Então, o que você pode fazer continuamente é justamente conhecer o mercado. Quem são as pessoas que estão trabalhando com as novidades? O que elas falam dessas novidades que estão saindo? Você ter uma rotina de estudos também é muito importante. E principalmente você estar presente nos lugares e nos momentos onde esse tipo de discussão acontece. Então, são eventos que alguma pessoa vai trazer uma palestra sobre novidades de tal tecnologia. É você acompanhar as conferências, tanto presenciais quanto remotas. Você, inclusive, acompanhar e ter o acompanhamento de profissionais que falam justamente isso para você. Às vezes, está um momento de carreira que você não acompanha o mercado todo, mas você acompanha aquilo que é importante para sua área. Então, faz mais sentido você investir naquele conteúdo que vai ser mais direcionado para o seu momento, para o seu objetivo. Uma mentoria, um diagnóstico de carreira, uma análise, para saber o que você ainda tem de gap e o que você precisa trabalhar nos próximos passos, porque essa clareza impede você de ficar, por exemplo, perdido, falando, não, eu vou talvez fazer isso aqui, não, talvez isso seja melhor, não ter uma organização na tua rotina de estudos e você acaba achando que está se sobrecarregando, porque os estudos não avançam, você não está produzindo tanto no seu trabalho, a rotina de estudos não está indicando que você está evoluindo, e, consequentemente, você acaba achando que está performando mal. E isso vem a síndrome de impostor, que é uma coisa que todo profissional, vou dizer, que acaba lidando. Eu digo que ela é comum, mas ela não é normal. Então, quando vem essa questão de síndrome de impostor, você precisa primeiro, o que você está fazendo? Com quem você está se comparando? Porque isso também é uma coisa que sempre vai estar acontecendo. Sempre uma comparação. Ai, porque um colega foi promovido. Ai, porque tal pessoa recebeu tal reconhecimento. Tal coisa aconteceu. Layoff, demissão e tudo mais. Então, isso também acaba influenciando sobre o que a gente precisa fazer de ação preventiva. Então, o que você está colocando na sua cabeça, te enchendo de pensamentos, de dúvidas, e está impedindo você de seguir com clareza no seu plano. Então, combate de síndrome de impostor, ela é alguns pontos que eu sugiro para combate dela. Primeiro de tudo, ela é sobre insegurança. Então, você olhar para o que está fazendo você evoluir, o que está mostrando que você de fato sabe as coisas e não só ficar olhando para o que ainda falta, o que ainda falta, mas sim olhar a tua trajetória, olhar a sua jornada, o que você já fez até aqui e aonde você quer chegar. Porque não adianta você também achar que vai alcançar 5 objetivos diferentes em um mesmo período de tempo. E aquele período de tempo, ele também tá coerente? Você tá investindo, você tá
olhando o que você vai fazer para atingir isso tá fazendo sentido? Então, isso é uma atitude bem recorrente que as pessoas profissionais precisam fazer para justamente combater essa questão de síndrome de impostor, que acaba fazendo com que a gente se sinta quase estacionado. E se sabotando, né? Uhum, exato. Criando metas inatingíveis. E às vezes se compara com alguém que tá muito, assim, eu preciso trilhar muito pra chegar naquela pessoa que eu tô me inspirando. Talvez eu tenha que dar um passo pra trás e olhar uma pessoa mais próximo do meu próximo passo. Porque não existe pular degrau, né? Eu acho que você tem que passar, cada degrau tem o seu desafio, cada degrau tem a sua necessidade. E às vezes você não tem perna o suficiente, uma pessoa pequena que nem eu, não tem perna o suficiente pra pular do degrau. Você quer fazer uma coisa que não dá, entendeu? É aquele tipo de coisa. Eu até me remeti a uma coisa da minha infância. Eu tinha uma amiga que era muito maior do que eu. E ela, uma vez, tava num murozinho, encostou numa escada, né? Ela, vem, Ju, vem, Ju. Eu falei, não vai dar, não vai dar. Porque eu sabia que eu talvez não ia alcançar. E eu falei, tá bom, acho que eu vou alcançar, né? Dito e feito, eu não alcancei e fui de cara no chão. Oh, meu Deus. Então, assim, a gente tem que estar preparado pra... E essa história, ela tem algumas, né, umas mensagens por trás. A gente tem que saber o que é pra mim, porque aquilo não era pra mim. Eu não tinha altura suficiente pra aquilo. E a partir do momento que eu acabei indo e tomei um tombo, eu tenho que olhar pra frente, reerguer, falar, passou, e olhar o que é pra mim. Porque se eu não me reerguer, se eu não tirar um proveito disso, de que eu entendi que aquilo não era pra mim, eu vou repetir aquilo de novo e vou tomar mais um tombo? Não, a partir desse momento eu aprendi que aquilo não era pra mim. Então, o que eu ia fazer? Eu ia conviver com aquilo. Não adianta eu querer ir lá e falar assim, não, vou fazer de novo pra ver se eu alcanço. Eu ia buscar um banquinho. Eu pensei nisso também. Porque, assim, a gente também consegue tirar uma lição dessa situação. Porque, por exemplo, a tua amiga alcançou, mas não quer dizer que você também não possa alcançar. A Aline falou, a gente pode pegar um banquinho, a gente Os pode... outros métodos. Exato. A gente pode falar, amiga, não consigo, me ajuda aqui, levanta um pouquinho, porque isso daí é buscar ajuda com outras pessoas. Mas, de qualquer forma, eu precisava de um degrau a mais. Uhum. Não adiantava eu querer passar de novo sem o degrau, que eu não ia conseguir, né? Então, é uma história que... Boba, né, gente? Uma analogia boba, mas que a gente tira um proveito disso, né? E que me remeteu a outra história. Gosto. Não vou pro jiu-jitsu agora, tá, Juliana? Mas teve um momento da minha carreira, Lari, eu acredito que a Ju saiba dessa história. Teve um momento da carreira que eu dei um salto muito grande de uma posição de analista para atuação numa posição de gestão. E eu tive um time muito grande abaixo de mim nesse período. E, cara, eu amei fazer aquilo. Né? Foi um projeto bem desafiador, um projeto que eu acho que alavancou a minha carreira num período muito curto de tempo. Eu falo que foi um MBA vivo. E aí, quando a gente terminou esse projeto, eu voltei para São Paulo. E aí, eu pedi demissão. Falei, não tem como eu voltar para a posição que eu ocupava antes. Eu já posso ser muito mais, eu consigo ser muito mais, eu já executo mais. E aí, eu pedi demissão e aí o meu presidente pediu para conversar. Vamos conversar. E aí, eu fui pro escritório. E aí, cara, eu sou muito grata a ele por essa conversa. Porque nesse dia, não vou abrir detalhes da conversa, mas o resumo dela é que ele me mostrou a importância da gente não querer pular o degrau. Não é porque eu tinha conseguido pular sem o banquinho na primeira que eu conseguiria me sustentar naquela posição. Ela era uma posição desafiadora. E aí, de uma forma muito amorosa, eu diria, ele me mostrou a importância de cada step, contando a história dele. E aí eu entendi que eu precisava, né, deixar a poeira baixar, entender, fazer essa leitura do qual é o meu momento de carreira e trilhar os próximos passos. Eu cheguei onde eu queria, mas levou um pouco mais de tempo do que eu enxergava. E aí eu vou emendar a minha história com uma pergunta, né? A sua carreira foi uma carreira que alavancou muito rápido. A Lari é uma pessoa nova e uma puta de uma referência hoje. Você teve alguém que te apoiou nesse processo? Você teve essa referência e alguém que te mentorou
Como é que foi isso na sua história? Gente, teve assim tanta gente, mas tanta gente que ia ser até injusto eu mencionar alguns nomes aqui, principalmente os mais recentes, porque seria injusto com quem diretamente fez alguma coisa por mim. Porque eu tive muitos mentores, eu tive muitas pessoas me guiando nessa jornada, desde desenvolvedores que atuaram comigo, lideranças que me direcionaram, pessoas que se preocuparam com a minha carreira em falar, Lari, talvez esse seja um caminho legal pra você. Lari, você não pediu por isso, mas você vai fazer esse negócio aqui, porque isso aqui vai ser legal pra você crescer. E fora que eu mesma corri atrás de algumas pessoas, porque eu quero estar na posição que você já alcançou, eu quero que você me ensine tudo o que eu preciso pra eu alcançar essa mesma posição que você. Então, sim, eu cresci muito rápido na área de tecnologia. Teve, é claro, não vou dizer que foi um mar de rosas, até porque a gente tá meio que fazendo isso sozinho, a gente tem orientação, mas quando você cresce rápido, consequentemente, as coisas não são um mar de rosas que a gente espera, não é aquela coisa, meu Deus, tudo tão fácil, não sei o quê, tipo, é bem desafiador. É bem, inclusive, a questão da síndrome de impostor bateu muitas vezes, mas eu entendi o porquê, mas eu também tava aceitando isso porque é a minha ambição. É o que eu queria pra minha carreira. Eu não ia, por exemplo, ser a pessoa que, tipo, eu vi o objetivo, eu não posso ter. Eu falo, não. O que que eu preciso fazer pra atingir ele? O que que eu preciso fazer? Quem eu preciso falar? O que eu preciso demonstrar? O que que eu preciso trazer pra isso daqui também eu conseguir? Então, muitas dessas coisas eu tive uma abordagem um pouco, assim, estranha, mas eu gosto. É uma das coisas que eu sempre oriento nas aulas, que é meteção de louco. Vamos meter o louco. Meteu o louco. Por quê? Muitas vezes é questão de coragem. Tipo assim, eu não sei se é pra mim. Eu não sei se eu tô pronto. Eu não sei. Mete o louco, tenta. O máximo que pode acontecer é não. Tipo assim, o não você já tem. O que que faz? Assim, por exemplo, vou tentar conversar com a minha liderança sobre o que que eu preciso pra saber qual é o próximo passo pra eu ir pro próximo nível. O que que eu preciso? O máximo que ele vai falar pra mim, olha, tem coisa tal e tal e tal. Ou tipo assim, não tá alinhado. Mas o que que de pior pode acontecer? Você, inclusive, busca um direcionamento. Se deu certo, você provou que a tua atitude era o que você precisava para atingir esse objetivo. Mas e aí, quando não, você consegue um passo a passo, você consegue ter clareza daquilo que ainda falta. Então, a estratégia de meteção de louco, ela é muito boa. Por quê? Muitas vezes, o que eu mais fiz meteção de louco, na maioria das vezes, foram, tipo, começar a fazer palestra. Eu comecei cerca de uns 3 anos atrás, e aí eu falei, eu queria pelo menos tentar, meti o louco. Eu mandei 3 palestras pra um evento, as 3 foram aceitas. E era a primeira vez que eu ia palestrar na minha vida. Ou seja, a meteção de louco deu certo, porém nem tanto. Mas, Meu Deus. Você fez 3 palestras no mesmo evento? na verdade foram 2. Porque uma não conseguia acabar a tempo, então tá vendo? A meteção de louco às vezes não ajuda em certos aspectos, mas ainda assim, eu consegui fazer 3 palestras de. Eu consegui fazer 2 palestras de 3 que eu tinha mandado, e era o meu primeiro evento. Assim, mostrou que realmente capacidade a gente tem, coragem a gente tem. Só falta de fato pegar e ir lá e fazer. E com a carreira também não é diferente. Só que eu precisava, sim, ter pessoas que meio que dão aquele empurrãozinho, falar, vai, faz aí. Vai lá que se você fizer, eu te ajudo. Se cair, eu tô aqui pra te segurar. Se precisar de alguma coisa, vamos correr atrás. Porque eu também nunca fui de falar muito com pessoas assim que só querem ficar acomodadas. Tipo assim, isso aqui não é pra mim. Porque ainda falta tal coisa. Porque eu ainda não tô no momento certo. Esse papo de não estar no momento certo é o que mais faz eu ter ciricutico. Eu fico nervosa. Porque o momento perfeito qual que é? Qual que é? Tem dia, tem data, tem horário? Nunca tem. É só questão de insegurança. Só que se você não se dá a oportunidade de entender o que ainda te falta, a meteção de louco, por exemplo, eu vou lá, vamos ver o que dá esse negócio aqui. Se a pessoa nem sequer tenta, eu já não tenho a mínima vontade de continuar conversando com ela, porque assim, você vai ficar esperando o momento perfeito e se ele nunca chega? Ou, por exemplo, se você não metrifica o que ainda precisa para esse ser o momento ideal, vamos dizer momento ideal para não dizer perfeito. É muito complicada essa questão, mas é tipo o que não te deixa ficar parado.
e principalmente ter as pessoas envolvidas no processo, mentores. Eu não só tive mentores, eu tive mentoras de diversas áreas, não só de tecnologia, empreendimento, mentora de carreira, já tive mentor, inclusive, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, tive muita coisa assim. Uma coisa que eu gosto muito de investir em autoconhecimento. Então, todas essas pessoas que me orientam, elas estão olhando, tipo assim, você precisa extrair o máximo possível de você. E eu estou aqui, caso você tombe, caso, né, você quase vá de cara no chão. Igual a Ju foi? Igual a Ju. Pra te ajudar a buscar um banquinho. Exato. Qualquer coisa, não, tudo bem, pelo menos a gente segura um pouquinho, não ralar tanto, assim, o joelho, não rala tanto a cara. Mas pelo menos a gente tenta, descobre o que ainda falta. Ah, de repente só faltou um banquinho. Talvez a gente pede pra amiga ajudar aqui a subir um pouquinho pra gente conseguir ver. Às vezes é isso. É entender o que falta, mas não se acomodar falando, ah, eu não vou conseguir. A gente falou dessa palavra de duas formas. Você se dar a oportunidade, né? Então, você vir e se dar a oportunidade e você saber estar pronto para receber uma oportunidade, né? Porque eu acho que é isso. Quando a oportunidade bate na sua porta, você tem que estar pronto, né? Uhum. E as pessoas, a liderança, alguém vai te escolher, escolher te dar uma oportunidade se você se sentir você pronto para isso. Exato. Então, é extremamente importante você saber se dar a oportunidade e saber receber essa oportunidade, né? E falar assim, nossa, eu vou agarrar ela agora, eu vou meter o louco mesmo, vou agarrar com unhas e dentes. Eu tenho uma analogia maravilhosa pra isso. Só que essas analogias, algumas são de histórias da minha vida, só que algumas eu tiro totalmente da minha cabeça. Gosto assim. Nossa, quando a gente tá em sessão de mentoria, assim, o pessoal, tipo, eu falo, gente, tive uma ideia. Alguém já fica, lá vem. Senta que lá vem a história. Exato. Essa questão da oportunidade estar pronta. Vamos pensar que estamos aqui andando numa floresta. É um pouco denso, mas tem um caminhozinho assim que a gente tá seguindo. Às vezes tá fazendo uma curva. É importante esse detalhe da curva. Estamos fazendo uma curva, tem árvores para tudo que é lado. A gente consegue ver um pouco da trilha que a gente passou, mas também tá conseguindo ver o nosso destino. A gente tá praticamente ali no meio. A gente está andando naquela trilha há um tempão. Não é bom voltar, mas a gente precisa avançar. Só que aí lá de onde a gente veio, tá vindo um cavalo. Ele tá correndo. Só que você vê um cavalinho branco assim vindo na sua direção. Aí, o que você pode fazer? A solução mais interessante seria: vamos tentar pegar esse cavalo. Só que você não vai falar pro cavalo, para aí um pouquinho pra eu subir em você e a gente seguir. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai olhar ao redor, vai tirar qualquer coisa ali do caminho que possa te atrapalhar. Por exemplo, se você vai dar um salto, você precisa tirar umas pedrinhas, tirar alguma coisa que tá ali no caminho. Você prepara o terreno, você metrifica mais ou menos ali, porque você não pode calcular com precisão. Ah, não, ele está vindo em tal velocidade, o vento tá assim. Você não vai fazer isso. Mas é interessante entender o contexto. Ele tá vindo na curva, daqui mais ou menos 3 segundos ele vai se aproximar de mim, eu tenho esse tempo pra dar um impulso e tentar. Beleza. E aí, ele tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Quando ele chega perto de você, você conseguiu firmar ali o terreno, você pega, dá um salto, agarra no pescoço dele. Meu Deus, beleza. Pegou? Você tá confortável ali? Você vai conseguir seguir o resto da viagem desse jeito? Provavelmente não. E aí, o que você faz? Aos poucos, você vai se ajustando em cima dele. Ou seja, a parte difícil você fez. Meteu o louco. Pulou e agarrou o pescoço do cavalo. Aí, aos poucos, você vai colocando uma perna. Tenta jogar o corpo pra cima. Tenta ajustar o braço. Aí, aos poucos, você vai se endireitando pra você, de fato, estar sentado em cima do cavalo rumo ao lugar que você tinha que ir. Então, assim, eu trago essa analogia justamente que você precisa observar as oportunidades vindo. Apesar de você não estar com tudo preparado, o cavalo não tá selado, não tem um banquinho pra tu subir. Alguém realmente pegou esse banquinho da gente, né? Não é possível. Apesar disso, você achou as formas que você tinha pra fazer dar certo da forma que você estava ali no contexto. Porque outras pessoas provavelmente tiveram esse cavalo paradinho, selado, tiveram ajuda pra subir, é claro, mas você não vai ficar olhando pra isso, você vai olhar pro que tá na tua disposição ali naquele momento. E isso é importante pra qualquer momento de qualquer profissional, em qualquer momento de jornada mesmo. Vão vir oportunidades, muitas vezes não tá pronto, às vezes tá pronto mais ou menos e tudo mais, só que o que você pode fazer pra ainda assim meter o louco e talvez conseguir. Se não der certo, tudo bem, pelo menos você aprendeu, pelo menos você tentou. E você não ficou com aquela questão de, e se eu tivesse tentado? O cavalo passou ali, você fica, nossa,
Acho que dava até pra conseguir tentar pular nele. Ah, talvez se eu tivesse, sei lá, tentado assim, tá vendo? Esse sentimento é horrível. É horrível. Então é por isso que fala, tenta as coisas. Isso é importante pra tua jornada, isso é importante pro teu crescimento, pra você alcançar o objetivo que você tem e alcançar o que que você quer alcançar na vida. Porque E Oi? quando você perde o time, acabou, né? Ele Exato. passou, foi Ele embora. passou, foi embora. Não Uhum. tem Cara, como. maravilhosa, porque eu Nossa, tenho amei a muita analogia. dificuldade e a minha cabeça, ela desenha as coisas. Aham. Literalmente. Então, você tá contando a sua analogia, eu estou vendo. O caminho tem uma curva. Ó, a minha cabeça é muito bagunçada. Sim, me vi pendurada no cavalo, pelo pescoço, as pernas ao vento, desesperada, mas no final Mas foi bem, meti o louco, mas fui responsável, subi no cavalo. mas foi bem visível, não é? É visual e descreve exatamente como a gente às vezes precisa se portar, porque senão a gente vai ficar estagnado. Uhum. E aí, Lara, a gente tá chegando no fim, mas eu queria fazer uma última perguntinha Vamos pra lá, você. vamos lá. Eu acredito, assim, acredito que você falou, na verdade, sobre isso, que você teve muitas pessoas que te mentoraram, e hoje deve ser por isso que você é tão aplicada em mentorar pessoas, né, dentro da sua área, dentro do seu contexto. E isso também eu acho que contribui aí para uma conexão, né? Queria só que você falasse um pouquinho o quanto é importante essa conexão com a comunidade quando a gente fala de uma carreira dev, né? Porque a Aline também falou sobre isso. Ah, você jogar ali um pedacinho do seu código, você contribuir para um fórum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante e não poderia faltar, né? Sim, total. Não, com toda certeza. Isso tem que ser um tópico, assim, must to have. Se não for no começo, vai ser no final. Porque, assim, as pessoas precisam te conhecer. Só que não só, tipo, conhecer você, por exemplo. Ah, tem um arroba ali no Instagram, tem um perfil ali no LinkedIn. Isso não é conhecer. Conhecer é, por exemplo, você bater um papo com a pessoa, falar o que que você tem desenvolvido, a pessoa conversar com você, te achar legal, vocês terem um papo bacana. Alguns dias depois, sei lá, abre uma oportunidade na sua empresa, fala: Caraca, teve aquela pessoa que eu conversei naquele evento, vou entrar em contato com ela, ver se ela tá interessada na oportunidade e tudo mais. Isso é só uma das vantagens que a gente tem em networking. Networking, inclusive, você não só desenvolve indo em eventos presencial, é claro que isso gera uma conexão mais forte. Isso é claro quando você não fica excluído ali depois do evento, não fala com ninguém, não fala nem sequer com palestrante. É horrível isso. Mas tem como você ter presença online. Inclusive, eu tô sempre incentivando o pessoal. Gente, coloca o LinkedIn. Gente, manda mensagem pra caramba aqui pra eu ver vocês aqui. Me fala se vocês já estão na segunda, primeira aula aqui, se vocês já são veteranos aqui na aula e tudo mais. Eu pergunto isso para as pessoas justamente terem a oportunidade de serem vistas. E aí, quando a gente fala ambiente principalmente voltado para desenvolvedor tem tendência a se isolar. Mas ainda assim, você precisa conhecer as pessoas, saber, por exemplo, trocar uma ideia com a tua liderança de boa, com teus pares. É importante, inclusive, você conhecer outros profissionais, porque são eles que vão trazer direcionamento, são eles que vão te ensinar coisas, porque tem muita coisa que você vai pegar sozinho, você vai entender, você vai estudar. Só que isso daí leva uma curva de aprendizado maior, porque você tá dedicando o seu tempo para estudar uma coisa e às vezes não é no nível de expertise que uma pessoa conversando com você, te fazendo assistir uma palestra dela, passando conteúdo para você numa aula ou em algum outro formato, te traria. Tem uma frase que um mentor meu fala que ela é muito importante e faz total sentido. Inteligência é você aprender com os próprios erros. Sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então, quando você dá a oportunidade de conhecer a jornada das pessoas, de ouvir o que elas têm a dizer, saber como que a jornada delas impacta na tua, para você aprender de fato, você cresce muito mais rápido. Então, colaborar com a comunidade, você ir ali no evento, conhecer as pessoas, depois você tá ali presente no outro evento, você já traz uma palestra, ou mesmo você tá ali ajudando a coordenar. Quando você vai ver, você tá de rosto marcado nos eventos, que nem eu sou de certa forma. Mas é porque eu gosto de conhecer as pessoas. Então, cada vez mais essa rede de apoio que você tem, tanto comunidades de Discord, comunidades do Meetup, grupos de mentoria mesmo, são pessoas que você se conecta e que você tem uma pessoa para tua rede de apoio. Inclusive, foi em grupos de mentoria que eu conheci pessoas que hoje eu levo pra minha vida. São pessoas, tipo assim, amigas super queridas, são pessoas que
eu sei que eu posso contar quando eu tiver alguma dificuldade, da mesma forma que elas também podem contar comigo. E foi pensando nisso, nesse potencial que o grupo ganha, que eu tento sempre melhorar e oferecer esse ambiente de trocas riquíssimas nos ambientes de mentoria que eu ofereço e também naqueles que eu participo. Eu sou a pessoa, tô tentando ajudar, gente, tive um insight, gente, vamos fazer tal coisa. É assim, promover um ambiente rico. Tanto que eu ouvi recentemente um pessoal lá da mentoria comentando, Lari, aqui é um dos espaços que eu mais gosto de estar. Eu faço questão de querer continuar aqui, a gente só precisa acertar o como, digamos assim, porque eu não quero deixar esse ambiente. Esse ambiente é um dos que eu mais gosto de estar desenvolvendo o pessoal, de ter trocas e tudo mais. Então, é isso que faz eu perceber que, tipo, ok, esse ambiente existe, tá no caminho certo, pessoas estão transformando as suas carreiras, estão transformando as suas vidas, estão levando pessoas pra vida pessoal delas. Então, esse impacto pra mim é gigantesco de maravilhoso. Então, e eu só pude proporcionar isso porque alguém proporcionou isso pra mim. E esse alguém são muitas pessoas na área de tecnologia e fora também. Mas, no geral, o ambiente ele é muito importante. Então, pessoa que tá querendo se desenvolver sozinha, ela vai demorar muito mais tempo. Mas quando ela tem um grupo, quando ela tem pessoas, quando ela tem networking, nossa, aí você segura essa pessoa. Que legal. Muito legal essa sua visão. E aí você fala de um ambiente, né, que a pessoa se sente bem. Eu chamo isso de um ambiente colaborativo, que é onde você consegue trazer a pessoa profissional. Eu trago a Lari profissional aqui, mas nesse encontro em grupo, eu consigo acessar a Lari pessoal. E aí, quando você alcança isso nesses grupos, é quando a pessoa decide que ela não vai mais embora. E aí não tem mais a ver só com salário, promoção, tem a ver com ambiente, né? Você encontrou o propósito e você encontrou o teu grupo. É muito importante isso dentro de uma equipe dev, Total. minha opinião. E Lari, podemos ir pro final? Podemos. Eu queria continuar, mas precisamos, né? Eu só tinha uma última colocação, assim, que eu acho que é por bem favor. importante. É rapidinho, eu prometo. Uma questão, uma visão também de que carreira, ela é um meio, ela não é um fim. Porque a gente tá falando tanto aqui de carreira, mas muita gente não percebe a importância do ambiente profissional, do quesito, preciso me preparar e tudo mais. Ok, mas o trabalho, ele ocupa pelo menos umas 8 horas do seu dia. Isso não mais porque você está estudando, você pega o horário fora de trabalho. Mas o que que o trabalho proporciona para você? O que o trabalho permite você fazer? O meu trabalho me permite, por exemplo, estar em contato com pessoas que eu gosto muito. Ele me permite poder viajar para os lugares que eu quero conhecer, conhecer mais pessoas e impactar na vida delas. O trabalho permite, ajude a ter a neném dela. Permite a gente construir nossa família. Permite a gente conhecer lugares do mundo. E na carreira, não é só a questão monetária. A gente está se desenvolvendo profissionalmente e a gente vai identificando propósitos. Quando eu comecei, eu só falava, gente, eu quero ser dev, eu quero arrumar um emprego. Quando eu tava olhando assim, gente, eu quero, sei lá, impactar coisas grandes, eu quero fazer coisas significativas. Quando eu olhei, comecei a palestrar, comecei a ensinar, falei, gente, eu quero ensinar pessoas, eu quero trabalhar com pessoas. Então, no meio do caminho, eu mudei de jornada de novo, eu mudei de missão. Então, é isso que permite carreira, independente do cargo, da empresa e tudo mais, ela é um meio para você construir tua vida e não um fim, tipo, é essa carreira e pronto, acabou. Então, olhar com esse sentimento e com essa possibilidade de que eu posso fazer da minha carreira o que eu possibilito para minha vida. Nossa, isso é muito fantástico. Eu acho que a gente tenta trazer isso em cada episódio. Uhum. A gente sempre leva as nossas conversas depois, né? Às vezes a gente vai falar sobre IA, sobre IoT, e no final a gente leva um pouquinho do ponto de vista da carreira desse profissional. E casa muito com o que você falou. É um terço do meu dia, é um terço, pelo menos então, da minha vida dedicada a isso. Precisa ser gostoso de ser feito. Com certeza. Precisa estar atrelado ao propósito. Precisa. Hum. E aí eu Exato. acho que ela tá quase respondendo a última pergunta. É verdade. Eita, meu Deus! Então manda aí, qual foi a última? Vamos lá. Vamos lá. Lari, pra gente finalizar, qual é o seu maior conselho quem busca uma carreira de dev de sucesso? De dev de sucesso.
Saiba que, apesar das dificuldades, apesar da síndrome de impostor e tudo mais, eu acho que o que prevalece para você continuar evoluindo é justamente a tua ambição. É você olhar para o que você tem possibilidade ou aquilo que você gostaria de alcançar e pelo menos tentar. Mas não necessariamente, tentar e ficar por aquilo, mas ver se aquilo funciona para você. Porque quanto mais você é curioso, quanto mais você é ambicioso, e cada vez mais que você dedica para esse propósito, as coisas acontecem, você surpreende, você tem muito mais autoconhecimento e, consequentemente, essa atitude sua, meteção de louco, olhar as oportunidades e ter esse contexto, essa clareza, te leva muito mais longe na sua jornada, sendo como desenvolvedor ou como profissional no geral. Arrebentou. Que ela falou muito mais do que só ser sobre Dev. E muito mais sobre só propósito. Exato. Lari, Lari, muito obrigada pela sua presença. Nós amamos ter esse bate-papo de Sensacional. novo, né? a Foi muito gente, bom. né, limitou a nossa conversa à jornada Dev e ela foi uma conversa muito mais grandiosa do que Ela isso. transcendeu, né? Ela falou de jornadas ao longo da vida, né? Não só da jornada Dev. Dá Exato. pra aplicar em várias áreas, né? Dá. Obrigada por compartilhar a sua experiência e o seu momento com a gente. Estamos muito gratas, muito felizes pela sua presença agora no nosso ambiente. Maravilhoso. E Na nossa gente- meteção de louco. na nossa meteção de louco, que por sinal deu certo. Muito mais certo. E a gente espera pra pautas diferentes. Com toda certeza. Combinado? Com toda certeza. Tô grata demais pelo convite, pelo comeback, né? Que eu gosto muito desse termo. E de estarmos aqui reunidas de novo. O papo foi sensacional. Espero que todo mundo que esteja ouvindo aqui tenha gostado tanto quanto a gente. Também espero, porque ficou sensacional. Então, Deixa gente, o like, segue a Lari. aqui embaixo vai ter as redes sociais da Lari. Não deixa de seguir ela, porque ela tem muito conteúdo pra vocês, tanto, né, no YouTube quanto em outras plataformas. Então, não deixa de seguir. Não deixa de seguir o Incol também, tá? Então, não deixa de seguir a gente, ativar o sininho e compartilhar esses nossos vídeos. E até o próximo episódio, né, Aline? Eu quero complementar. Tem que seguir a Lari e toda quarta-feira, às 8, Lari. Isso! Às 8, main class. E aí é ao vivo, mas Exato. tem que se inscrever. Precisa estar lá, precisa aparecer. E, inclusive, quem não aparece na main class e quem também não curte, compartilha e engaja aqui no podcast, pode ter certeza que eu vou puxar seu pé com a mão gelada e molhada. Obrigada. Fique esperto, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.